A FCJ Venture Builder apresenta o podcast Inovação na Veia. Seja muito bem-vindo. Eu sou Mariela Parolin e estarei com você nessa jornada, que conecta boas conversas, pessoas interessantes e temas importantíssimos sobre o ecossistema de inovação e tecnologia. Vamos lá, pega o seu café e vem comigo. Eu tenho certeza que você vai gostar do assunto de hoje. Pega o seu café que lá vem história. E a história de como o ecossistema mineiro se entrelaça com a história de várias empresas, de vários empreendedores aqui de Minas Gerais. Eu não sei se você já ouviu falar do São Pedro Vale, com certeza você já ouviu. Mas quem está aqui hoje para contar como que se entrelaça a história dele como empreendedor com a São Pedro Vale é o Justino da FCJ Venture Builder. Aliás, o Inovação na Veia, você sabe, é da FCJ. Então, Justino, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui pela segunda vez aqui no Inovação. Não sei se tem alguém que não te conhece, acredito que todos te conheçam, mas por favor, se apresente e já conte um pouco da história da FCJ. Legal, prazer estar aqui, Mariela. Isso, Inovação na Veia tem sido um motivo de muito orgulho aí para a gente, por levar conteúdo, né? Que Então, para bom. quem não me conhece, eu sou fundador da FCJ, né, Venture Builder. A gente nasce ali em 2013, né, trazendo um modelo de inovação um pouco diferente dos tradicionais, então, né, aceleração, incubadora, Venture Capital. Então, a gente nasce aí com um modelo que tem como objetivo evitar a mortalidade das startups. Eu acho que esse é o principal propósito nosso, que a gente nasceu com isso, e que evoluiu para um modelo de inovação corporativa, que é onde a gente acaba sendo líder hoje, é uma referência nacional em termos do Corporate Venture Builder, que aí foi algo bem interessante. Em 2013, qual que era o cenário aqui de Minas Gerais, né? São Pedro Vale estava aí no seu auge, né? Muito bacana, startups muito reconhecidas nascendo e desenvolvendo. Acho que a primeira geração do São Pedro Uhum. Vale foi muito legal. A gente pode citar, se eu for citar todo mundo aqui, eu vou esquecer, mas Rock, a Trixeios, Mélios, Mélio, samba, Sambatec, então todo mundo ali que estava vindo com essa primeira geração, simples. né? O Simpla, claro, fantástico, quer dizer, foi um conjunto de startups que nasceram bem bacana, que eu acho que deu o pontapé inicial, foi assim, sabe aquela semente que nasce no deserto? Eu acho que foi isso que aconteceu, né? E a partir dali começou a surgir iniciativas. Eu até tive com o Felipe ali, o Felipe Campos também foi um dos precursores lá atrás, ali do trabalho. Quando a gente começa a nascer nisso aqui, nesse movimento, em Belo Horizonte, nessa época, o que eu sentia, né, assim, como montar o FCJ, a gente era meio o azarão, sabe quando você é azarão, o patinho feio? Porque a gente entra com o modelo, estava todo mundo querendo ir para um local, não as startups, mas o mercado de uma forma geral, muito focado em aceleração e outras coisas, e eu não tinha um record de inovação, né? Eu vim da área de Sim. tecnologia, não conhecia de venture capital, não conhecia de investimento anjo, não conhecia de startup, mas tinha uma bagagem aí de 30 anos na área de tecnologia. E foi assim que surge a FCJ. Poxa, a gente lança em outubro de 2013, em março de 2014 a gente faz o primeiro Investor Day, né? Assim, o que virou o Investor Day, na verdade foi o primeiro Sim. evento aqui no Amadeus, que é um escritório na Contorno, e Nossa, sei ali, quase Barra da Bahia. exatamente, foi ali primeiro, e ali a gente foi a primeira seleção de startup. E sendo sincero, a gente não sabia fazer, né? A gente não pode ter medo de errar. Acho que a gente, Foi. com esse mundo, foi lá onde a gente conheceu, né, o e-consultar com o Braulio, que depois, um ano e meio, 2 anos depois, virou a Psicologia Viva. Então, eu acho que assim, a primeira coisa não foi tentar fazer certo. Nesse período, sendo bem sincero, a gente não era muito efetivo no ecossistema, porque a gente não tinha track record, a gente não tinha história. E você ir para palco, né, lendo um livro, que eu tenho visto eventualmente alguém fazendo, o cara lê um livro, faz um curso e acha que já é o Expert. expert. Então a gente ficou ali, né, fomentando, trabalhando com proposta de valor. Eu ia falar a palavra esquisita, mas pelo menos diferente de todo mundo, né, naquela época. Poxa, Venture Builder, que Que é startup, isso, que é né? isso? É, e aí eu vejo que nesse montante, né,
aquela primeira geração se deu muito bem do São Pedro Vale, por competência, por momento certo, no lugar certo, com skill certo, com mindset certo. A partir dali, né, houve eu diria, uma hibernação do São Pedro Vale. Naturalmente, ele hibernou. Né? Você vê hoje que a gente está aí tentando reativar algo que acabou hibernando. Né? Você acha que isso aconteceu mais ou menos quando? Ali, assim, ganhou muita força. A gente mesmo usava o nome São Pedro Vale, a marca de São Pedro Vale, né? Sempre que a gente podia fazer. Até que um dia alguém falou, poxa, você está apropriando da marca. Eu nunca mais usei a marca São Pedro Vale. Poxa. Eu achei que eu estava ajudando, contribuindo, né? A gente fazia divulgação ali, pondo São Pedro Vale, se empenhando, sentindo orgulho, mas alguém falou, poxa, mas você está se apropriando de São Pedro Vale. É um negócio meio estranho. É estranho, né? E aí a gente parou de usar, né, a marca São Pedro Vale. E aí teve, e aí eu acho que foi se esmorecendo até pelo sucesso da primeira geração. Né? E a segunda geração que veio não se sentiu pertencente a esse movimento São Pedro Vale. Acho que a segunda, talvez terceira. Até por algumas receptividades como essa. Né? Aí ficava, vou usar, não vou usar, vai ter, tá, assim. O fato São Pedro Vale é uma realidade, né, que a gente gostaria muito de reativar, sabe? Legal. Eu acho que tem bons exemplos, tem boas coisas bacanas, e o exemplo arrasta, eu acho que o exemplo arrasta, né? Então, eu acho que esse cenário. E aí, 2014, 2015, veio o CID, né? Que é onde a gente entrou com Psicologia Viva, a Beer Coffee, teve outros amigos aí que eu também não vou citar todos, senão vou acabar esquecendo. De alguém. Foi muito bacana, eu acho que teve um papel muito interessante, mas já um pouco descolado desse movimento São Pedro Vale, né? Aí já começou essa descolar desse movimento. É uma pena, poderia estar ali. De vez em quando o pessoal me ligava, perguntava, olha, eu queria ir lá no São Pedro Vale, eu quero visitar o São Pedro Vale. Falei, realmente existe um movimento, mas é um movimento, não é um local. Você não tem jeito de chegar lá e ir para o São Pedro Vale. Contava história e tudo mais. Então, assim, nesse momento, surgiu isso, né? Acho que é esse movimento, a nossa perspectiva, a nossa expectativa, que a gente gostaria muito de reativar esse movimento. Eu acho que isso fortalece Minas Gerais, fortalece o ecossistema mineiro, né? Todas essas startups que eu citei, a segunda geração, Psicologia Viva, Beer Coffee e outros aí, né? O próprio Raja Vale, que nasceu depois. A gente também ganhou notoriedade, né? Maturidade e exposição, mas eu acho que ganharia o Estado de Minas, Belo Horizonte ganharia reativando e fortalecendo cada vez mais, e as pessoas que estão nascendo, as startups que estão aqui, se sentir pertencentes a esse movimento. Eu acho que seria bem bacana, né? A gente que criou ali alguns movimentos, né? O Sanduíche Vale lá em Bauru, foi a gente que ajudou a criar, né? Então, o Alfa Vale, que é de Alphaville, também a gente acabou ajudando a criar, co-criando ali esse movimento. Então, acho que aí surge a minha esperança, que a gente consiga, que as startups aqui se sentem pertencentes a esse movimento, entendeu? Em off, eu vou te dar algumas ideias, porque enquanto você foi falando aqui, eu fiquei pensando em algumas coisas que talvez possam ser úteis. Mas, além de São Pedro Vale, como que foi? Quando você fala que é o azarão, sabe o que eu fiquei lembrando? Eu que tenho 49, quase 50 anos, da zebrinha que tinha no Fantástico, eu fiquei lembrando da zebra, ali quando você fala que vocês eram azarões. Como que foi a receptividade de Minas? Vamos sair um pouquinho de BH, né, da São Pedro Vale, em Minas como um todo, nesse ecossistema mineiro. Como que ouvia vocês, a ideia que você trouxe, que era inovadora, que era uma ideia arrojada, era uma ideia à frente do tempo, como que as pessoas foram recebendo isso? O mineiro não é receptivo por natureza, né? Por isso que eu perguntei. O mineiro, eu costumo falar que ele não é nunca, normalmente ele adopta, né? Eu acho que a receptividade poderia ter sido melhor. A gente foi, talvez, ter saído de Minas, ter saído de Belo Horizonte para São Paulo, para outras regiões, nos permitiu ter uma visibilidade maior e depois voltar para Minas. É engraçado, foi chancelado lá para ser aceito aqui. Exatamente. Você pega o Triângulo, né? A gente teve, né, um movimento ali forte no Triângulo, também com muita resistência. Não, FCJ Triângulo, não, né? Pois é, mas
igual aqui tem São Pedro, Colmeia é Uberaba? Não, Zebu é... Tem o Uberaba, lá tem o Uber Hub, né? Hoje Colmeia é de onde? Então, era da Colmeia, mas a Colmeia praticamente desapareceu lá em Então Uberlândia. tá. Então, Hoje tem né, um ecossistema lá que é o Uber Hub em Uberlândia, espetacular, sem dúvida nenhuma. Eu não tenho vergonha de falar, mas ele está à frente em termos de engajamento com Belo Horizonte. Então, a receptividade de BH, imagina, eu não era de BH, estava querendo propor um negócio de BH, então a receptividade foi o esperado, igual eu falei, a zebra, né? A gente aquele azarão, corrida de cavalo, quando o cavalo que não é puro sangue ganha, a gente chama ele de azarão que ganhou. Mas eu costumo falar muito assim, né? A gente não pode delegar o nosso sucesso. Então, eu sempre foquei com muita resiliência, né? No começo, investidores, parceiros, o mercado nos via de uma certa forma com desdenho aqui em Minas, né? Em Belo Horizonte especificamente. E à medida que a gente vai ganhando notoriedade, vai ganhando, né, entrega, né, aí a gente passa a ser reconhecido. Hoje não, a gente é bem reconhecido. E eu também não existe mágoa, não existe nada. Eu acho que é um momento. Eu sou mineiro. O mineiro tem essa natureza de ser desconfiado. A gente só confia o cara depois que dá uma úlcera de tanto tomar café e comer pão de queijo. Eu ia né? falar isso. Haja café, haja café e pão de queijo. E o mineiro, por si só, ele não é inovador. E ele nunca te fala não, ele vai te enrolando, a gente sabe. Vai pelas beiradas. Então, eu acho que essa é uma questão um pouco difícil. O fato da gente ter nascido em Belo Horizonte, se a gente ficar igual Psicologia Viva, se Psicologia Viva também não tivesse saído, se o CJ não tivesse saído, ganhado espaço nacional, espaço internacional, eu acho que a gente teria dificuldade da gente estar ali. Agora, uma vez que a gente tem essa track record, né, tem investidores, tem uma rede, eu quero evitar que outras empresas em Belo Horizonte passem pelo que eu passei. Então, esse é um dos motivos que a gente, junto com o Orbe, a gente está indo no Summit, propor no Summit, fizemos o BIM ano passado. Queremos ajudar aqui esse ecossistema de Belo Horizonte, de Minas, né, de uma forma geral, né, para a gente ter. Eu vi uma notícia que me deixou, enquanto mineiro, muito ruim, você vê. Belo Horizonte, a cidade de Belo Horizonte saiu entre as 10 mais inovadoras do Brasil. Eu até compartilhei no LinkedIn. A gente está perdendo para Boa Vista, capital de Roraima. Que isso? Eu falei assim, gente, que isso? Belo Horizonte já foi a segunda cidade, né? Minas Gerais já foi a segunda. Era São Paulo, óbvio. Nada contra Boa Vista, assim. Mas assim, não, a questão não é essa. A questão é Belo Horizonte perder, independente da cidade. Exatamente. Nada, eu acho que é mérito de lá. Claro. Até porque eu não conheço o ecossistema de lá. Mas eu acho que assim, o Minas, Belo Horizonte, está perdendo o time da história. E eu estou vendo um movimento, Rio de Janeiro está vindo com tudo. Você vê agora o Web Summit, Rio Innovation, está ali, né? Florianópolis se destacando. Eu tive agora no South Summit, em Porto Alegre. Então, assim, está todo mundo diferente. Então, assim, é muito triste quando a gente vê Minas, Belo Horizonte, especificamente, perdeu o bonde da história. Em Minas a gente fala, né? Passou o cavalo arriado, ninguém montou. Aí o cavalo arriado está indo embora e a gente vai ficar ver navios, né? E como vem, então, o Minas Summit? A gente está gravando agora, eu não sei quando você vai ouvir esse podcast, mas dia 30 de junho de 2023 tem o Minas Summit aqui em BH. O que você pode falar sobre o Minas Summit para que as pessoas possam participar? Então, qual é o objetivo do Minas Summit? Primeiro, é um evento que a gente está ajudando, co-realizando com o Orbe, e a ideia a nossa esperança, para quem que é do interior, sabe, para você fazer uma fogueira, reacender uma fogueira, tem que ter brasa ali. Né? Você põe uma brasa, você põe mais carvão, mais lenha e sopra. Abana, né? Então a gente espera que né, o Minas Summit existe brasa ainda, aqui a gente acredita que existe, para que a gente possa reaquecer esse ecossistema, para aproximando os corporates, startups, né, os investidores, esse ecossistema, dá voz para o ecossistema. Para que a startup ela não precise ir para São Paulo, não precise ir para Florianópolis, não precise ir para outra região, que ela possa ficar aqui. Então, essa que é a nossa expectativa. Podemos, você que está ouvindo, pode ser que o futuro, né? Eu costumo falar assim, a gente é o profeta do nosso futuro. Eu espero que seja um sucesso e que a gente reative esse ecossistema de Belo Horizonte, de Minas, e a gente volta a ser, né,
fazer parte do ecossistema, fazer diferença, né? Eu acho que ali a gente não perder a vanguarda que a gente teve, né? A gente teve alguns mineiros que estiveram na vanguarda, mas de uma certa forma a gente não teve. Então, o Minas Summit é esse o objetivo, reativar, reacender essa chama que começou com São Pedro do Vale, teve um alto e depois teve esse baixo, mas a gente quer reativar esse ambiente de inovação. Quando você fala, eu fico me lembrando da área de alimentação. Eles dizem que se entrou no mercado mineiro, entra em qualquer outro mercado do Brasil, né? Porque como sabe que o mercado mineiro ele é bem seletivo, não acho nem seletivo, desconfiado, diríamos até ressabiado, né? Não é nem o desconfiado. Entrou aqui, entra em qualquer lugar. Então, o que eu vejo é que o que dá certo daqui de uma empresa, ela dá certo em qualquer outro lugar. Porque aqui a gente tem um grau de excelência e de autoexigência muito alto, né, Justino? Então, quando a gente vê que deu certo aqui, ela vai dar certo em qualquer lugar, essa startup. Além da FCJ, eu queria que você falasse mais a respeito de como ela está hoje, para que as pessoas vejam todo esse processo, desse azarão, que eu não vejo como azarão, eu vejo como alguém que era vanguardista, né? Você na vanguarda, você fez a coisa dar certo. Qual outra você vê que, olha, perceba que o ecossistema mineiro é bom mesmo, o trem aqui é bom? Então, assim, um que me surpreendeu, assim, que me surpreende demais, eu sou fã, é o Uber Hub. Eu acho que assim, não é uma empresa, mas é um ecossistema, é uma iniciativa. Eu fico impressionado do engajamento que o Uber Hub conseguiu em Uberlândia. O que eles fazem lá que é o diferencial assim, deles? Uberlândia, por si só, já tem várias empresas de TI. Sim. Mas o ecossistema, esse engajamento, que você não consegue ver aqui em Belo Horizonte, você não consegue ver mesmo Uberlaba, né, o Zebu Vale lá, e outras aqui em Minas Gerais. Então, eu acho, em termos de ambiente de ecossistema, o Uber Hub hoje é uma referência absurda aqui em Minas Gerais. Eu vejo, né, outras iniciativas que a gente que acompanha. O Raja Vale é um que tem uma resiliência muito grande, o João Zica, Thalita, Batalhane, e ele põe dinheiro, né? Ele põe dinheiro, ele investe, então é uma coisa bem bacana. A gente vê iniciativa como o do Aço Lab nascendo, crescendo, a gente tem aí algumas CVBs em Minas muito forte, né? Que está crescendo, por exemplo, junto com a Federaminas, a gente tem a Federaminas Ventures, que é uma que está levando inovação, ao contrário, a gente está levando para o interior. Eu me sinto muito orgulhoso, assim, muito feliz, né, da gente estar levando uma Venture Build, uma Corporate Venture Build junto com a Federaminas para o interior. Imagina Formigas, cidades menores, Caminho Rio Claro, está levando, tirando do grande centro, isso para mim é espetáculo, é muito bacana. E o caso do Novo Agro, né, que a Minas tem uma tradição muito forte do agro ali. Então, o Novo Agro, tem uma de energia, a Synergy também. Então, eu acho que a gente tem esse no cenário ao nosso redor, né? E aqui a gente tem boas universidades, né? Assim, ou boas não, excelentes universidades. O FMG com programa, as várias universidades aí com programas bem bacanas. E eu já te dando um spoiler, a gente está lançando um programa que chama Universidade Garagem. Qual que é o objetivo da Universidade Garagem? Ser o próximo passo, é um ambiente de inovação, seria uma universidade builder, né? Que a gente quer dizer, a gente quer trazer, porque hoje como que funciona? O aluno forma, ele se descola da universidade. Então a gente está criando um programa de inovação para as universidades, estamos rodando o primeiro agora em Guarulhos, para começar tem que ser fora de Minas. Deu certo, a gente e a gente quer trazer aqui para Minas, quer fazer, quer dizer, o aluno, o professor, o docente, o discente, ele poder ter no longo da jornada dele, mas ele ter o day after, né? Ele acabar de ele formar, ele tem para onde ir também. Então ele começa na academia e ele tem o day after. Esse que é o modelo que a gente está propondo, junto com o professor Yoga da PUC do Rio de Janeiro, que é ali. Então, eu acho que se falando... O professor Yoga é diferente, né? Com certeza. Eu conheço ele há bastante tempo. Então, eu acho que é isso que a gente está, que é o papo que a gente está falando. Então, gostaria muito que o ecossistema de Minas voltasse para o segundo lugar, nada contra Floripa, nada contra isso aqui. Eu acho que é uma competição saudável, né? Assim, a gente estimular, fazer.
mas eu, sinceramente, eu sou meio reticente. Vai ser difícil, a gente está comendo poeira e a distância que os outros estão tomando da nossa frente, eu tenho medo da gente não conseguir recuperar esse espaço que era de Minas, que a gente perdeu para outras regiões do país. Entendeu? Mas aí é a hora de iniciativas como o Minas Summit fazer com que isso retome, né, Justino? Mas precisa mais, eu acho que esse é um passo, mas precisa mais, sabe? Precisa Você de diz mais. do governo, das empresas? Precisa da ambiência que eu estou falando. Por exemplo, você pega quantos grupos anjos existem em Minas Gerais? Quantas plataformas de crowdfunding que tem? Só existe a nossa. Quantos venture capital? Então, assim, é muito pouco estímulo, né? Então, assim, eu acho que tem um papel do governo como coadjuvante, o governo ali, estimular com estímulo, né? Mas é pouco. Eu acho que a gente está perdendo o bonde da história. A iniciativa privada tem que estar forte. Você pega, o Sebrae tem feito um trabalho, só que o mesmo trabalho que o Sebrae Minas faz, o Sebrae Florianópolis faz também. E por que lá dá mais certo que aqui? Mesmo que foi igual, mas lá você pega o Sebrae daqui faz 100, lá faz 100 também. Só que o ecossistema lá faz 200, aqui faz 30. Então, eu acho que o Sebrae faz um trabalho bacana, mas o Sebrae sozinho não dá. Então, tem FIENG, tem Sebrae, tem outras entidades que eu acho que a gente precisava sair um pouco do discurso mais para a prática, entendeu o que eu estou te falando? Então, é mais a mentalidade do empreendedor mesmo. É trabalhar mesmo o ecossistema como empreendedor mesmo. A cadeia, você pega sem grupo anjo, você não tem um próximo passo. E a gente não tem um grupo anjo em Minas. A cadeia, né? O primeiro cheque é o grupo anjo. A gente tem um grupo anjo, a gente tá até, o nosso grupo anjo vai ser coordenado pelo Anjo do Brasil agora, mas o cara ele tem alguns fomentos, né? Você pega como Pet Minas agora do governo, mas sem investidor anjo você não chega no Series A. Sim. Então, falta isso. Em São Paulo, você tem PR Angel, você tem Anjos do Brasil, você tem vários ali para estar fazendo. Então, eu vejo que essa cadeia, se ela não está completa, ela falta lacuna, você não passa para o próximo passo. Né? Mas, Justino, eu ainda acho que falar a este respeito e levar as pessoas a escutarem também não adianta ser uma voz solta no deserto, né? Mas falar a esse respeito e fazer chegar isso até as pessoas, talvez possa abrir a cabeça de pessoas que não pensaram nisso. Sabe o que eu fiquei me lembrando? De um presidente de uma associação comercial, que uma vez nós fomos visitar, não vou citar a cidade, mas lá no norte de Minas, bem distante. Ele estava com aras, porque ele não sabia onde investir. Então, talvez, pelo tradicionalismo, eu ainda brinquei, você, eu te passo meu Pix, né? Não é problema se você não sabe, fiz essa brincadeira com ele. Mas, brincadeiras à parte, talvez o tradicionalismo mineiro faça com que invista naquilo que é seguro. Não sei se a palavra seria essa. Mas se começar a mostrar às pessoas, fazer um trabalho de levar informação num podcast, matérias, chegar até essas pessoas e elas comecem a ver o resultado, porque o que eu percebo no mineiro é isso. Peraí, eu sou ressabiado, deixa eu ver se isso dá certo. Eu não vou colocar a mão numa cumbuca em que eu não tenho certeza. Isso é uma característica do mineiro, mas também na hora que ele percebe que aquilo ali faz sentido, que aquilo ali vai gerar o propósito, o como ele vai poder contribuir para um crescimento da sociedade, eu vejo que o mineiro ele investe, mas ele não é aquele que vai arriscar, mas se ele viu que vai dar certo, ele sai do tradicional. Eu não sei se você percebe isso no eu no acho que mineiro. se tiver ambiência para isso, que eu chamo ambiência, se tiver ambiência, você pega as universidades, a gente tem várias formas de fazer. Então a gente precisa. Eu participei de um movimento aqui que a gente estava querendo aproximar todos os entes. A gente não conseguiu andar, né? Você vê. Engraçado. A gente não conseguiu andar. Cada um puxava para um lado. O negócio não funciona de uma forma legal. A minha expectativa com o Summit, com a aproximação do Orb, do Raja e de vários outros players, que a gente cria essa ambiência, ou cria pelo menos esse questionamento. Eu acho que se a gente sair dessa zona de conforto, criar o questionamento, eu acho que a gente sai,
repensa esse momento, entendeu? Florianópolis, eu estive lá recentemente, poxa, Porto Alegre, né, que agora no South Summit está bombando, o Rio de Janeiro, que ficou muito atrasado, está recuperando. Então, assim, eu vejo que com o Minas Summit fazer um sacode. Vamos ver se a coisa no segundo semestre a gente consiga movimentar esse ecossistema para a gente para recuperar nossa, voltar a ser quarto, voltar a terceiro, ser segundo, e não cair para 11º, 12º, 13º, igual a gente está caindo, entendeu? Mas às vezes eu vejo como na vida. Aquele momento que você está se garantindo, que vem uma coisa como essa, te faz dar uma sacudida de tal maneira que vai fazer você ir mais longe às vezes. Então talvez isso possa acontecer também com o ecossistema. E a gente pode deixar um desafio. Quem estiver assistindo esse podcast, que tiver alguma ideia, manda pra gente. Quiser conversar, procura. Legal. Quem sabe? Eu acho que isso é bem bacana. E aí não é só o governo, né? A iniciativa privada também tem que estar junto, né? Quando eu falo as iniciativas, a gente tem aqui, de um lado, igual a FIENG, extremamente poderoso. Sim. Mas o resultado, né, para o ecossistema de inovação não tem sido tão efetivo. A prefeitura precisa de uma atuação. A prefeitura de Belo Horizonte também perdeu o time, né? Você pega a própria CDL, ela tem feito um trabalho razoável com varejo inteligente, mas ela precisa fazer mais. Associação comercial, eu acho que a gente tem todo um, né, FEComércio, a gente tem todo um universo de coisas. Tem pessoas extremamente competentes em todas elas. Não, com inteligência absurda, mas está faltando essa articulação ali. Essa a minha percepção. E jeito tem. Acho que com certeza. Cabe a gente querer. E é legal alguém como você, com a projeção que você tem, ter essa mentalidade. Porque aí você vai plantando essa semente e depois você vai fazer esse buquê. Né? Você vai pegar, juntar todo mundo e fazer com que isso floresça de uma maneira se mais Deus adequada. Sozinho a gente não faz, mas a gente é muito ecossistema e não ecossistema, né? A gente quer estar junto, a gente não precisa ser né? A jornada tem que ser de vários, não pode ser só de um, entendeu? Sim. Mas a gente vai tentar, vamos fomentar. Como diria a palavra do semeador, vamos sair semeando. Exatamente. A gente vai jogando. Algumas vão cair em terreno fértil, outras nem tanto. Mas que vai prosperar, com certeza vai. E vai sair ganhando quem estiver junto. Com certeza. Quem estiver aqui nessa hora da prosperidade. Justino, mais uma vez, obrigada. É sempre bom saber da história, saber os próximos passos. E deixa, por favor, um contato. Vai que alguém está ouvindo aqui tem alguma ideia. Legal. Quem quiser me seguir, né? Eu estou Justino FCJ lá no Instagram, no LinkedIn, me chama. Hoje eu não estou dando conta de responder o pessoal do LinkedIn. Porque me chama no LinkedIn, no Instagram, no WhatsApp e manda e-mail. Aí fica um pouco mais complicado. Mas entre em contato, que eu assim que possível, eu vou estar respondendo as questões. E eu tenho um sonho grande, que é ter Belo Horizonte, Minas Gerais, aí, se não for maior, até porque São Paulo realmente está bem na frente, a gente ser reconhecido. E ao ser reconhecido não é por vaidade, não. É por gerar emprego, gerar qualidade, né, e gerar pertencimento para o mineiro dessa aqui. Imagina o mineiro ser aqui, além do café, do minério, ser está presente nesse ambiente do futuro, né? Recentemente, uma livraria mega gigante fechou as portas. Exatamente. Eles perderam a oportunidade de inovar. Quantas empresas em Belo Horizonte, infelizmente, vai fechar por falta de inovação? E aí a gente vê, a empresa fecha, não é porque ela está fazendo um mau negócio dela, ela está fazendo muito bem o negócio dela e ela perde o time de inovar. Então eu deixo essa reflexão que a gente tem feito muito aí, a gente tem um modelo de inovação para pensar o futuro, né? Ótimo. Ok? Muito obrigada. Obrigado. E a gente se encontra no Minas Summit, se Deus quiser. Encontramos, e todo mundo que for, quem tiver, pode procurar a gente lá, bater um papo, vai ser um prazer recebê-los. Para você que está aqui acompanhando mais esse podcast, mais uma vez, meu muito obrigado. Estou te esperando lá no Minas Summit porque eu vou estar lá, tá? E eu te espero também no próximo episódio. Um beijo e Deus te abençoe. E aí, gostou? Então segue, porque cada conversa traz mais novidades e entrevistados com expertises inspiradoras. Aproveita e compartilha também, porque eu estou te esperando para mais um café no próximo episódio. Até lá!